Olá, tudo bem? Nós estamos hoje nos aproximando do último dia da primeira semana, o dia 7. Então a gente está concluindo hoje a primeira semana do desafio de 21 dias em Deus, perfeito? E hoje foi um dia maravilhoso aqui pra gente. Hoje a gente teve a visita de duas pessoas muito especiais, né? Os meus primos, minha prima Fádua e o marido dela, Gabriel, que coincidentemente, né, ou não, se batizaram no mesmo dia que a gente. E a gente ficou sabendo do batismo um do outro e combinamos aí um encontro e eles passaram a tarde aqui em casa, a gente fez um café, comemos e eles trouxeram aqui o pão de queijo deles, que é maravilhoso. A gente está até assando mais agora aqui, porque deu vontade de comer mais. Depois eu vou até falar sobre o pão de queijo deles, que é maravilhoso. Mas enfim, a gente conversou muito sobre as nossas experiências, né? Nos aproximamos muito hoje. E quando eles entregaram pra gente o, o pão de queijo que a gente encomendou com eles, né? Eles deixaram um recadinho pra gente aqui. E eu ainda não tinha preparado a palavra de hoje, sabe? Eu tava ali com algumas ideias, mas eu falei, poxa, o que pode ser uma boa palavra para fechar a primeira semana, né, de conexão, para reforçar essa nossa conexão com Deus, para chamá-lo até nós, né? E coincidentemente, de novo, né, eles colocaram aqui, né, dentro do recadinho que eles entregaram para a gente, uma parte do Salmo 34, onde fala: saboreiem e vejam como o Senhor é bom. Né? E em algumas outras versões está escrito: provem e vejam como o Senhor é bom. Certo? E eu vou dedicar essa leitura aos dois, e a gente vai ler o Salmo 34, que tem muito a ver com o que a gente está falando nessa primeira semana de conexão. Perfeito? Então, esse é o dia 7 do desafio 21 dias em Deus, e essa é a atividade Conhecer a Palavra. Perfeito? Então, se vocês puderem, abram a sua Bíblia no Salmo 34 e a gente vai ler o Salmo 34 inteiro, ok? Ele é breve. Mas vamos lá então. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. Esse foi o Salmo 34. E nele fica muito presente e muito claro, né, a instrução de buscar o Senhor, de chamar por Ele, de fazer questão da sua presença. Né? Aqui fala, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É aquele que se despe do ego, é aquele que acredita que ele sozinho não vai dar conta, que ele tem esse entendimento de que ele não é autossuficiente, de que uma vida sem Deus é uma vida incompleta, e que tudo sem Ele é nada, e que nada com Ele é tudo. Perfeito? Então, meus amigos, nessa semana onde a gente trabalhou a conexão com Deus, a gente falou sobre respirar,
de chamar o nome dele na respiração, de pedir para ele nos preencher com o Espírito Santo, de diminuir o nosso tamanho e fazer com que ele cresça em nós, que ele faça morada no nosso coração, que ele aquebrante o nosso coração, para que nós não sejamos mais duros conosco, para que você não seja duro consigo mesmo e, portanto, não seja duro com os outros, porque o mundo já é difícil demais sem ele. E com ele, independente de quão difícil o mundo seja, tudo vale a pena. Não é verdade? Amigos, muito obrigado por caminharem comigo durante essa primeira semana. A partir de amanhã, a gente inaugura uma segunda etapa do desafio, uma etapa com mais atividades. A primeira etapa do desafio, a primeira semana, ela é composta por exercícios de respirar com intenção, por conhecer a palavra e por agradecer com intenção. E a gente faz esses exercícios ao longo do dia, perfeito? A partir do dia 8, a gente acrescenta algumas coisas e a gente vai abordar outros elementos. Então a gente falou aqui sobre essa primeira semana de conexão, respiração e ar. A segunda semana é a de aprofundarmos a relação com Deus. E aprofundar significa profundidade, e profundidade remete à água. Então a gente vai ter algumas coisas aí que tem a ver com a água nesse caminho. E essa semana é uma semana muito, muito, muito especial, porque é nessa semana que a gente vai praticar todos os dias o principal ensinamento que Jesus veio nos dar, que é o do perdão, que é de perdoar as pessoas, de nos perdoar. Perfeito? Então se preparem, porque a partir de amanhã será ainda mais intenso, ainda mais maravilhoso. E o Léo tá aqui, olha, doido para participar. Então é isso, pessoal. Tchauzinho para vocês.